Olá de volta, então vamos aqui retomar as ideias em que a gente parou dessas inter-relações entre o cinema e a literatura lá no início do cinema. Então, voltando aqui, a gente estava falando sobre a Cahiers de Cinéma, sobre a cinefilia francesa, sobre essa tentativa de consolidação do cinema como arte. Para isso, para pensar essas inter-relações entre cinema e literatura, é muito interessante recorrer a alguns textos dos anos 40 e 50, e eles vão vir muito a calhar para a gente, porque é justamente nessa época que vai surgir pelas primeiras vezes, o termo ensaio no ponto de vista do cinema. Vai ser um termo que vai ser usado pelo Astruc, vai ser um termo que vai ser empregado pelo Bazin, se referindo ao Carta da Sibéria, que é o filme do Marquer, que a gente vai tratar muito melhor depois. Então, esses textos são muito importantes. Primeiro, esse Por um Cinema Impuro, que está nessa coletânea que é o cinema, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, do Bazin, é um texto muito interessante, porque quando o cinema surge, principalmente quando o cinema começa a se estabelecer um pouco mais, e com as vanguardas dos anos 20, com os surrealistas, de novo vem aquela ideia de que o cinema não precisa ser narrativo, de que o cinema tem que agir de outra forma, que ele não pode pegar a narração da literatura, principalmente, do teatro, ele não pode ser tão dependente. Eles achavam que o cinema estava numa relação de dependência, numa relação de cópia com essas artes jamais estabelecidas. Então, o que se queria é que o cinema se tornasse um cinema puro. E o que é o cinema puro? Seria um cinema com uma linguagem própria, uma linguagem desenvolvida por si só, que não tivesse nada a ver com nenhuma outra arte. E que seria certamente não narrativo, certamente muito mais experimental, e que algumas pessoas, alguns cineastas de vanguarda, principalmente nesse contexto dos anos 20, tentaram realmente implementar. E aí o Bazin escreve esse texto, que é uma pérola, que chama Por um Cinema Impuro, uma defesa da adaptação, falando também muito da adaptação literária, dizendo que o cinema é impuro por natureza, ele nunca vai ser puro, ele nunca vai ser uma arte que não traz as outras artes. Que a ideia do cinema e a beleza do cinema, e é interessante porque o Bazin está sempre desmistificando esses conceitos muito estritos que esses outros teóricos tinham, que esses cineastas propunham nessa época. E ele diz: o cinema traz em seu bojo todas as artes. O cinema tem a dança, o cinema tem a pintura, o cinema tem a escultura, o cinema traz a literatura. E que o cinema pode fazer isso de uma forma incrível. Ele pode conjugar essas coisas e ele pode sim dar a elas um novo voo. Então, esse texto é um texto muito importante nesse contexto. Depois eu trouxe aqui uma certa tendência do cinema francês, que é um texto do Truffaut. A gente estava falando dos jovens turcos, que eram esses críticos muito jovens da Cahiers de Cinéma, que depois se tornaram os cineastas da Nouvelle Vague, o Truffaut, o Chabrol, o Rivette, que tinham essa alcunha de jovens turcos porque eles eram muito radicais, e isso era um apelido muito empregado para pessoas, principalmente pessoas muito jovens, que eram muito radicais, muito sectárias, tinham opiniões muito fechadas, e eles eram muito inflamados. E esse é um texto do Truffaut extremamente inflamado, em que ele fala sobre, ele critica o que ele chama que é a tradição de qualidade do cinema francês, que é muito baseado em adaptações literárias que ele não considera bem feitas, principalmente falando do trabalho de dois roteiristas que eram muito famosos na época, que é Orange e Bost, e ele fala desses roteiristas, criticando eles, dizendo que eles que eles têm uma relação com a literatura que não é interessante, que eles não trazem algo novo, que eles não utilizam as verdadeiras ferramentas do cinema. E ele usa a alcunha de autores para eles de uma forma irônica. E depois ele vai falar de quem são os verdadeiros autores, que são os cineastas que podem até se usar da literatura, mas que realmente usam da linguagem cinematográfica para transcriá-la, para mudá-la. E é toda essa questão do que ele vai denominar, do que esses jovens turcos vão falar, que é a política dos autores, né? O que é o autor no cinema. Que é uma questão enorme, não dá para a gente parar nisso agora, mas que é muito interessante nesse contexto. E depois, tem um outro texto que eu acho bem bacana, que é esse O Nascimento de uma Nova Vanguarda, Câmera Estilo,
ou A Câmera Caneta, do Alexander Astruc, em que ele fala justamente, ele faz a ode, é um manifesto praticamente, em que ele diz que o cinema precisa encontrar a sua linguagem, ele precisa encontrar uma linguagem própria, que seja completamente diferente das outras artes, que seja autônoma, em que ele consiga transmitir, em que ele consiga fazer com as imagens, a câmera consiga fazer com as imagens o que a caneta de um romancista faz com as palavras e tudo mais. Então o autor ia guiar a câmera da mesma forma que o grande autor, nessa ideia francesa que é o romancista, guia a sua caneta, assina. E é muito interessante esse texto porque ele está o tempo todo falando de uma ideia de emancipação do cinema, né? Uma ideia de que o cinema precisa se emancipar da literatura, ele precisa se tornar algo maior, ele precisa se tornar algo autônomo. Mas todos os qualificativos que ele usa são literários. É a caneta, é a assinatura, é ser tão grande quanto o romancista, é conseguir aquilo que o romancista consegue. E o Jean-Claude Bernadette sempre fala isso, que a cultura francesa é muito... Ela tem uma paixão muito grande pela literatura e uma paixão muito grande pelos romancistas. E os romancistas são muito considerados os grandes autores, e o romance é o grande baluarte da cultura francesa. Então ele fala sobre isso, ele diz até, o Jean-Claude Bernadette, nesse livro O Autor no Cinema, que é super interessante, que eu acho que está fora de linha, tem um tempo que não é republicado, mas vale a pena procurar na estante virtual, vale a pena conseguir uma Xerox. Se vocês quiserem se aprofundar nessa questão da autoria no cinema, ele vai falar mais da política dos autores, ele vai falar de uma série de coisas que são muito relevantes e interessantes. Então, assim, dentro desse livro ele fala que os jovens turcos, se o cinema não tivesse existido, eles provavelmente seriam romancistas antes. E é isso que eles queriam um pouco se tornar, eles queriam ser autores da forma como romancistas são autores. Então você pode ver que existe aí uma ambiguidade nessa relação com o cinema, do cinema com a literatura, e foi muito clara. Ao mesmo tempo que o cinema quer se emancipar da literatura, o cinema quer atingir o lugar nobre, o grande panteão das artes que a literatura ocupa, principalmente na cultura francesa, nesse contexto francês, mas de uma forma geral. Nesse sentido, eu queria trazer um trechinho do texto do Astruc, que é muito legal, que é muito bacana mesmo, em que ele fala um pouco mais sobre isso. Ele fala: o cinema está a caminho de tão simplesmente tornar-se um meio de expressão, isso que foram todas as artes antes dele, isso que foram em particular a pintura e o romance. Após ter sido sucessivamente uma atração de feiras, uma diversão análoga ao teatro de boulevard, ou um meio de conservar imagens da época, ele se torna, pouco a pouco, uma linguagem. Uma linguagem, ou seja, uma forma na qual e pela qual um artista pode exprimir seu pensamento, por mais que este seja abstrato, ou traduzir suas obsessões do mesmo modo como hoje se faz com o ensaio ou o romance. É por isso que eu chamo esta nova era do cinema a câmera stylo, que é a câmera caneta. E essa imagem tem um sentido bastante preciso. Ela quer dizer que o cinema irá se desfazer pouco a pouco dessa tirania do visual, da imagem pela imagem, da narrativa imediata, do concreto, para se tornar um meio de expressão tão flexível e sutil como o da linguagem escrita. Então, vocês estão vendo que nesse trecho, o Astruc, ao mesmo tempo que ele usa a palavra ensaio, ele fala que o cinema vai se tornar, vai seguir esse modo de pensamento, por mais abstrato que seja, e a gente vai ver que o ensaio, inclusive o ensaio, não só literário, mas o ensaio no cinema, ele segue esse movimento do pensamento, ele tenta seguir esse movimento do pensamento. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele utiliza comparações que são completamente literárias. Ele quer criar uma arte, que o cinema se torne uma arte no status em que a arte literária se encontra, que ele consiga se libertar da tirania das imagens de uma forma narrativa, mas que ele consiga atingir essa emancipação, que é a emancipação que ele vê na literatura, e não é à toa que ele usa câmera stylo, câmera caneta. Então, assim, o Astruc traz uma dessas primeiras ideias de ensaio, de que o cinema pode chegar ao ensaio, conseguir o que o ensaio literário consegue, que é o movimento do pensamento, que é trazer uma nova forma, um novo processo, uma nova forma para dentro da linguagem cinematográfica, que é um pouco o que o ensaio fez na literatura quando surgiu. Então,
A partir dessas primeiras confabulações entre cinema e literatura, eu acho que são interessantes, e no próximo vídeo a gente vai pensar, a gente vai voltar lá atrás e ver como que o ensaio surge na literatura, e o que ele transforma para se estabelecer como gênero literário,